Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Joyce e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Índice de Sustentabilidade do Transporte, uma análise multicritério. A estrutura dessa apresentação ela segue basicamente a mesma estrutura do artigo, então a gente contextualiza um pouquinho o problema de pesquisa, pontua a importância da lógica fuzzy voltada para a avaliação das emissões no transporte rodoviário, a metodologia que a gente está propondo, um estudo de caso aqui no Rio de Janeiro com aplicação e avaliação dos resultados e as considerações finais. Por definição, a gente tem que o transporte ele representa o deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro no espaço em determinado tempo, mas ele traz consigo alguns aspectos, né? Então, o transporte ele exige um alto consumo de energia e materiais que afetam as condições do meio. E, além disso, aqui no Brasil, a situação é agravada porque a gente tem uma deficiência de políticas públicas voltadas ao transporte eficiente. Então, a gente prioriza muito o transporte de carga, por exemplo, rodoviário, e aí esse impacta também no consumo de diesel, né, que é o combustível que é mais consumido. Então, o diesel, a gente já tem alguns estudos que pontuam, né, o impacto dele nas dimensões sustentáveis, então a gente tem impactos econômicos, ambientais, questão da saúde humana. Então, por isso que a gente se concentra nessa pesquisa em apresentar uma perspectiva tridimensional do aspecto do consumo energético por motores a diesel, com ênfase na lógica fuzzy para critério de avaliação. Então, basicamente, a gente propõe um índice de sustentabilidade, considerando 3 variáveis, para a gente poder avaliar o impacto do consumo de diesel aqui no Rio de Janeiro. Só falando um pouquinho, então, por que a gente escolheu a lógica fuzzy, né? Ela é muito aplicada quando a gente tem incerteza sobre o caso que a gente está analisando, não que ela possa ser, não ser aplicada quando a gente já tem um conhecimento prévio de alguma variável, mas ela permite viabilizar essa redução de incerteza e subjetividade e também conhecer variáveis linguísticas e funções de pertinência. Então, com base nisso, a gente propõe essa métrica de referência porque ajuda muito a tomada de decisão. Então, a gente consegue, por exemplo, para quem não tem muita familiaridade, transformar isso em questões linguísticas e dar uma nota, por exemplo. Então, fica mais fácil da gente aplicar não só em órgãos públicos, mas também em empresas. Em relação à metodologia, como eu falei, a gente considerou 3 variáveis. Essa escolha das variáveis ela derivou de uma pesquisa, né, bibliográfica, onde a gente verificou quais fatores impactavam no consumo de diesel. Então, por isso a gente escolheu o saldo de veículos, que nada mais é do que a entrada e saída de veículos do Rio de Janeiro, a intensidade viajada, que tem muita relação com a quilometragem percorrida de fato, e o consumo de combustível, que a gente fez um processo top-down, desde os dados a nível nacional, trazendo para o nível aqui do município do Rio de Janeiro. E aí, a partir da definição dessas variáveis, a gente, como eram escalas diferentes, né, a gente está tratando de quilometragem, consumo de diesel e tudo mais, a gente precisou fazer uma normalização. E aí, a gente normalizou para a gente conseguir comparar essas 3 variáveis, e aí a gente escolheu um intervalo de 1 até 5, porque ficaria mais fácil, mais simples. Então, a gente faz uma relação com o momento atual, o cenário de pior caso, que seria o nosso máximo, e o de mínimo, que seria o melhor cenário, que seria a nota mais baixa, porque quer dizer que a gente está mais próximo da sustentabilidade, digamos assim. Então, aqui a gente tem as nossas variáveis de entrada, né, que depois que a gente fez a normalização, a gente considerou, né, como emissão baixa, aceitável, moderada, alta e extrema. E aí a combinação dessas variáveis de entrada nos gerava uma variável já classificada de saída, que transformava o resultado numa nota de excelente a péssimo, dependendo do resultado. E aí, como a gente fazia isso? A gente tinha algumas regras, né, para a gente transformar esses valores. Então, se era tal valor, então a gente fazia, né, tinha uma determinada nota. E aí, como eu falei já nesse processo de inferência, a gente utilizou essas regras, né, com essas condições, e aí a gente já tinha variáveis de saída que nos davam uma certa classificação. Como método de declassificação, a gente utilizou o centro de gravidade. Alguns estudos já apontam que ele era mais fácil da gente chegar nesse ponto médio, e era mais simplificado, tinha uma boa convergência para os resultados. E a definição de cada nota, né, a gente pegava o máximo do que a gente tinha de classificação dividido pelo número de variáveis que a gente tinha. Já então, no nosso estudo de caso, como a gente fez? A gente pegou dados de regiões no limite do município do Rio de Janeiro, então a gente pegou dados de praça de pedágio também de alguns radares do DENIT, então a gente considerou Itaguaí, Seropédica, Xerém, Magé e São Gonçalo, né, nos 2 sentidos.
Aqui eu já trago um resultado da evolução das variáveis de entrada, né? Então a gente consegue ver as 3 dimensões que a gente considerou, com saldo de veículo, intensidade e consumo. A gente percebe que em 2010 teve uma queda aqui, né? Seria muito bom. E aí a gente tentando investigar o porquê desse motivo, a gente associa também ao Procon 6, né? Que foi mais ou menos nesse período, então a gente conseguiu uma convergência melhor para essa sustentabilidade. E o acréscimo depois que a gente teve foi porque aumentou também a venda de veículos a diesel. Então, a gente consegue perceber, né, que esse gráfico ele ilustra muito o comportamento que a gente estava tendo aqui no Rio de Janeiro nesse período. Aqui, essa tabela, então, a gente já consegue ver qual seria, né, o valor das variáveis já normalizadas, o que a gente tinha de saído e a nota. Né? Então, o MB seria muito bom, o E que a gente tem desse de 2010, né, que eu falei que seria mais próximo da sustentabilidade, seria o excelente, que a gente conseguiu a menor nota, no sentido de ser muito bom, né, nesse sentido. O P de péssimo, que foi mais ou menos no período que teve esse acréscimo da venda de veículos a diesel. E também o B, que é o que a gente está mais ou menos agora, porque a gente tem desenvolvimento de algumas tecnologias que nos ajudam com essa eficiência energética, mas que a gente ainda está trabalhando, né? Não está no melhor cenário, mas já tem um avanço. E aí, em relação a isso, a gente verifica que essas emissões de CO2, né, elas têm um comportamento dependendo da intensificação do serviço por aplicativo, então, do transporte por ônibus, por exemplo, que usa o diesel. A gente consegue ver em alguns períodos que houve essa diminuição de CO2, porque estava tendo muita participação nisso, mas também a mudança nos padrões de consumo e intensificação do comércio eletrônico, que faz com que mais caminhões estejam na rua para a gente poder fazer essa distribuição. Então, a gente acaba perdendo nesse sentido em relação às emissões. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas metas governamentais que, pelo que a gente olhou na nossa tabela de classificação, elas são um pouco desafiadoras, porque a gente tem, né, como objetivo chegar a uma participação de 20% da frota de serviço público de transporte de passageiro até 2030 e até 2026 restringir a circulação e operação de veículos emissores do gás de efeito estufa. A gente está trabalhando para isso, né, mas ainda parece ser um pouco desafiador aqui no Rio de Janeiro a gente conseguir chegar nesse cenário. E aí o nosso índice, né, a gente conseguiu observar essas mudanças a partir desses critérios ambientais e verifica que ele possui ele funciona como uma ferramenta de ajuda para a gente conseguir atingir também as boas práticas no transporte. E aí, então, o índice que a gente propõe, né, ele é a nível municipal, a gente destaca a relevância desse estudo também nesse sentido, porque a gente tem muitas metodologias que são voltadas a nível nacional, né, e as prefeituras, elas também precisam fazer esse acompanhamento, para que a gente consiga ver como está o comportamento, não só, né, no país, mas também nessas cidades. E o nosso indicador, ele é relevante no processo de avaliação e monitoramento, né? Porque quando a gente olha somente para o consumo de combustível ou só para a quilometragem percorrida, a gente pode achar que a gente está num cenário muito bom, mas quando a gente junta essas variáveis, a gente verifica que pode ter, né, uma certa confusão ali e a gente, por meio dessa nota, a gente consegue ter um melhor cenário, digamos assim. E aí a gente consegue um equilíbrio na distribuição das informações também, mitigação das incertezas, porque aqui a gente pegou dados governamentais, mas a gente pode aplicar também essa pesquisa com base nos resultados de especialistas, o que eles acham, e aí convergir para uma nota em comum. Como recomendação para trabalhos futuros, a gente recomenda a adoção de uma base de dados em tempo real. Aqui a gente utilizou por ano, né, de 2001 até 2020, mas se a gente conseguisse pegar esses dados simultaneamente, seria como se fosse um sensor. Então, a gente estaria diminuindo a nossa nota ou reduzindo. Então, a gente acha que seria um trabalho bem legal. E também a aplicação desse método em cidades de menor porte. No Rio de Janeiro, a gente até consegue, né, esses dados um pouco mais facilmente, apesar da dificuldade, mas algumas regiões talvez não tenham tanta facilidade. E eu acho que é isso. São umas referências que eu usei na apresentação. Obrigada. Deixa eu só elogiar o seu trabalho. Apresentou eles em categoria errada, representando como artigo completo. É mais do que uma. Mas parabéns pelo seu trabalho. Acho que ele merece estar uma categoria boa, tem bastante relevância e tem uma fundamentação teórica, eu diria, difícil de encontrar. Né? E quando você falou em um dos critérios,
eu pensei em algo mais simples. Quando você usou lógica coisa, eu acho legal isso aí, né? Então, parabéns. Né? Olha, dúvidas aí, pessoal, vamos embora. Não só se você utilizou um software, qual foi, se você incluísse mais variáveis, se isso ficaria muito complexo, e você poderia repetir por que foi 2009 até 2010, ou restrição de péssimo para excelente? Então, Aquele volta de bota? Sim. Eu acho que merece. Vou responder por etapa, tá bom? Em relação ao software que você perguntou, a gente usou o MATLAB. Ele já tem uma estrutura de trás, o próprio Solver, ele tem uma parte lá de metodologia que você pode usar, que ele já é voltado para coisa. Então, ele é mais simplificado, porque ele já gera alguns gráficos para você escolhe o tipo de função que você vai considerar, né? Existem outros que, ao meu ver, são um pouco mais difíceis de você trabalhar. O MATLAB, nesse sentido, como ele já traz a configuração, né, já escrito fuzzy e tudo mais para você entrar, é um pouco mais fácil. A outra pergunta é em relação ao dado, né? Em 2009, 2010, mais ou menos ali, a gente teve o PROCON 6, que falava a respeito da proteção em relação a emissões atmosféricas por veículos automotores. E aí existiam algumas regras para a gente poder respeitar. E depois de São Gonçalo, se eu não me engano, tinha uma refinaria que fazia com que os caminhões eles precisavam se destinar. Então, necessariamente, eles precisavam sair do Rio de Janeiro. E nesse período, a gente verificou muito isso, essa migração. Então, a gente vê, mas o consumo de combustível desceu, todo mundo foi diminuindo, mas por que isso aconteceu? Porque os caminhões eles estavam precisando sair do Rio de Janeiro. Não quer dizer que, então está excelente a minha emissão, porque essa emissão estava sendo gasta em outro lugar. Né? Não estava no Rio de Janeiro, mas outra cidade estava sendo prejudicada, nesse sentido, em relação ao São Gonçalo. E a outra pergunta, as variáveis. Você poderia incluir mais, então não tem problema. O MATLAB, a gente não encontrou nenhuma limitação nesse sentido, mas a gente escolheu essas três porque a literatura apontava de fato a relevância, né? Eu acho que ela já incorporava todos esses sentidos do transporte por motorizar diesel. Então, as outras eram relevantes, mas essas meio que já pontuavam os aspectos principais. Então, por isso a gente se limitou a 3 variáveis, mas você poderia incluir mais. Eu achei interessante o que você fez. Eu fiquei imaginando se isso é a mesma coisa que o Rio de Janeiro. E talvez, assim, ideias para futuros trabalhos e bem longe. Talvez tentar trazer algumas questões do espaço, da área, para tentar. Eu acho que isso vai durar de região para região, a região central vai ser uma coisa, as regiões mais periféricas. Mas, assim, se me perguntar como faz isso, não faço nem ideia. Porque a gente tem essa questão dos dados, né? Os dados, eles são, infelizmente, aquilo. Não só no Rio de Janeiro, acho que o Brasil como um todo, para a gente conseguir é bem difícil. Então, mas seria. Daria para pensar. Sim. Não precisa. Então, esse. Está muito bom para Esse trabalho, ele está como um artigo. Ele está como mas na categoria de desenvolvimento. Vou fazer então a letra propaganda. A gente tem um artigo que foi publicado agora há pouco tempo, relacionado a esse tema, que foi na Images. Está aberto, então ele dá para todo mundo baixar. Tem algumas outras informações, tem outros gráficos também. Então, acho que dá para dar uma olhada lá. Tá bom, marketing. Obrigado, Muito sucesso aí para você.